Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais um quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, o que nós vamos conversar hoje nesta quinta-feira aqui em São Paulo? Hoje nós vamos falar sobre preço, custo e valor. Preço, custo e valor. Tem diferença entre todos aí? É isso que eu estou entendendo, né? Exatamente. Vamos lá. Eu estava, esse fim de semana passado, lendo o Arthur Schopenhauer, né? Que foi um filósofo bastante importante, influenciou muita gente, né? Freud, Nietzsche, o próprio Jung, Einstein, inclusive. O Schopenhauer influenciou muita gente no pensamento da humanidade, né? E ele dizia o seguinte, né, que existem 3 determinações sobre os seres humanos. Certo. A primeira é o que alguém é. A segunda é o que alguém tem. E o terceiro é o que alguém representa. Certo. O que alguém é a personalidade, a força, a beleza, a inteligência, a caráter, enfim, tudo que é atributo daquela pessoa. O que alguém tem, obviamente, né, ter posses, bens materiais e etc. E o terceiro, que é o que alguém representa, é aquilo que a pessoa é na representação dos outros, né? Honra, posição, glória, essas coisas todas aí. E aí, pensando sobre isso, sobre essas 3 determinações do Schopenhauer, eu pensei, poxa, isso tem a ver com uma coisa que a gente vê muito no mercado, né? Que é preço, custo e valor. Porque o que a pessoa é, o que ela tem e o que ela representa. Né? E quando você fala de preço, custo, as duas coisas são valor, né? Só que o preço é o valor que eu vendo e o custo é o valor que eu compro, né? Tá. Quando eu te vendo alguma coisa, teve um custo para mim, né? Eu comprei essa caneta por R$1, te vendi por R$1,50. Certo. Então o meu custo foi R$1, e o meu preço é R$1,50. Meu preço é R$1,50, né? Agora, o que muda, né? Muda o valor, porque o valor é uma percepção interna, né? Porque você pode achar que essa caneta é cara ou barata, né? Então isso vai definir o que representa em termos de valor para você esse preço ou esse custo. Um exemplo bem interessante, eu vou contar aqui, que é de uma ex-colega minha chamada Stephanie, né? Uma moça bastante espirituosa. Uma vez a gente estava andando na rua na hora do almoço e passou, a gente estava ali na região do Itaim, né? Passou eu não sei se era uma Ferrari, uma Porsche, era um carro esportivo. E o carro passou, obviamente esses carros têm um motor muito potente, né? O barulho do que sai é um negócio que você reconhece a distância. E passou aquele carro e o pessoal que estava com a gente tudo comentou, né, do carro, nossa, que máquina, etc. e tal. E ela falou assim, nossa, nunca vi esse carro, né? Que carro é esse? Aí falaram, era uma Ferrari, um Porsche, sei lá. E ela falou, quanto custa um carro desse? O pessoal, mais ou menos R$1,5 milhão na época, né? No dólar nem tava o que tá hoje, né? Imagina quanto deve ser em reais isso hoje. E ela falou, nossa, mas é engraçado, né? Porque como é que o carro pode custar tanto se ele só cabe 2 pessoas? Aí a pessoa falou, mas acho que deve ser esse, né, o atributo de valor dele, né? E ela falou assim, bom, mas com R$1,5 milhão eu compraria um ônibus, né? Porque aí eu posso colocar todos os meus amigos e a gente pode ir junto. Então, isso me remete a pensar o seguinte, o valor. É verdade. O valor Sem que dúvida. eu dou para as coisas. Ou seja, as coisas têm o valor que a gente dá a elas. E quando o Schopenhauer diz que a pessoa, né, o que ela tem, o que ela é, na realidade a gente atribui a ela o valor que a gente imagina que a pessoa tenha. Né? E isso está muito conectado com o que a pessoa faz, com o que a pessoa representa de fato. Então as coisas sempre terão o valor que a gente dá a elas. Preço ou custo é uma percepção de valor que eu tenho sobre aquilo. Né? E eu posso pensar sobre isso em diversas situações. Eu compraria um carro de R$200 mil ou eu compraria um apartamento de R$200 mil? Né? Porque talvez se eu falar, bom, se eu tiver um apartamento de R$5 milhões, talvez eu precise de um carro de R$200 mil. Mas se eu tiver um apartamento de 150, eu não preciso de um carro de 200, né? Então você atribui valor às coisas que você entende que são de fato úteis e que de fato para você tem algum valor. Então preço, custo e valor são tudo a mesma coisa, mas obviamente o preço é a venda, o custo é a aquisição e o valor é o que eu atribuo àquilo. E eu acrescentaria ainda também aí, Emerson, a ocasião em que você se encontra, né? Sim. Porque imagina um copo d'água no deserto, quanto que não custa, né? Exatamente. Quanto que você não pagaria por um copo d'água no deserto? Qual é o valor? Exatamente. Porque
O custo pode ser o transporte, né, a extração da água, o transporte até o deserto. Mas quanto você pagaria por ele? Qual o valor você daria para esse copo de água no deserto? Porque a sua vida ali estaria em jogo, muitas vezes, né? Exatamente. Bom, e aí você vai fechar? E aí, né, fazendo essa análise aqui do Schopenhauer com a Stephanie, né, e com essas coisas do dia a dia, tem uma frase que eu acho que é muito importante, que a gente pode encerrar o quadro dizendo que é o seguinte, né? A excelência tem um preço, a mediocridade tem um custo. Seja uma pessoa de valor. Isso aí, bacana. Muito bom. Deixando seus contatos também, Emerson Wesley Dias. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, O Inédito Viável. Inscreva-se, curta, mande sua mensagem pra gente. Tá certo, o Emerson Wesley Dias trazendo também mais um quadro aqui hoje, quinta-feira. Terça-feira, volta aqui conosco o quadro Momento, O Inédito Viável.